Olá, turma, tudo bom? Conforme programado, vamos aí ao nosso vídeo sobre o cálculo da mão de obra direta. Bom, vamos lá, começando, né? Nós vamos calcular aqui, né, o valor da mão de obra, né? Como que se chega, né, como é que nós apuramos o valor da mão de obra, né? Isso aí vai depender do nosso orçamento, o orçamento de mão de obra para o período, né? Que é a forma como nós vamos fazer o planejamento, o controle, né, das horas extras, das horas, né, efetivamente utilizadas lá na produção. E que envolve o valor que é pago, né, ao funcionário, envolve os encargos trabalhistas, né, e isso tudo em função do número de horas efetivamente trabalhadas. Essa é a forma de nós calcularmos, né, o custo da mão de obra. Para nós fazermos esse planejamento, né, vão ser necessários o dimensionamento das necessidades dos recursos humanos, né, nossa expectativa de produção do período, né, os gastos, que envolve o recrutamento, o treinamento, né, a avaliação e especificação dos testes necessários ao bom desempenho, né, a própria avaliação do desempenho, a negociação com os sindicatos, com os órgãos reguladores, né, e a administração da política salarial da empresa. O que vão impactar, né, o nosso orçamento de mão de obra? Né? A forma como nós pagamos esse salário, os tipos de processos de produção envolvidos. Né? Hoje, quanto mais automatizado, né, o número de horas necessárias de mão de obra ela tende a cair. Mas, em compensação, você vai precisar de funcionários mais especialistas, mais qualificados. Então, o valor per capita ele aumenta. Né? Vamos depender também, né, na caso das empresas, da disponibilidade do tempo padrão do trabalho, quer dizer, você mensurar quanto cada atividade consome efetivamente de mão de obra, né, e também dos adequados registros da contabilidade de custos, referentes, né, relativos à mão de obra direta. Como é que nós vamos fazer agora os nossos cálculos? Né? Essa remuneração líquida da mão de obra ela envolve as horas de mão de obra direta vezes o salário por hora dessa mão de obra. Né? Dessa forma, como nós vamos desenvolver esse trabalho. O custo da mão de obra será a remuneração líquida, mais os encargos sociais, né? Mais os benefícios da empresa, né? Mais o descanso semanal remunerado, mais as férias remuneradas. Esse é o salário do funcionário. A remuneração líquida é o que ele recebe, né, durante um período. Os encargos sociais são os determinados pelo governo. Né, envolve o INSS, a contribuição patronal, FGTS e outros tributos que são relacionados a esses encargos. Os benefícios, né, alimentação, plano de saúde, se for o caso, todo o benefício que a empresa dá ao empregado. Né? Então, tudo isso entra no cálculo. Os benefícios aqui, nesse exemplo, nós não vamos utilizar. Né? O descanso semanal remunerado, quer dizer, aquele dia que o funcionário, por lei, de maneira justa, ele não está trabalhando, mas que para efeito do cálculo da minha mão de obra eu tenho que utilizar, porque eu não tenho produção, mas é um recurso, é um gasto que eu vou ter que atrelar exatamente, né, ao meu produto. E os feriados remunerados dentro dessa mesma lógica. Né? Esses encargos, eles envolvem o INSS, o FGTS, um terço de salário, né, previsto pela Constituição como adicional de férias, o 13º salário e o seguro de trabalho. Né? Além disso, nós temos como benefício da empresa plano de saúde, subsídio de refeição, 14º salário, né? Todo o benefício que a empresa vem a dar ao funcionário. Vamos lá para o cálculo das horas trabalhadas dentro de um ano. Né? Vamos trabalhar com uma carga de 44 horas semanais, distribuídas por 6 dias da semana. Né? O ano, pegando aí 9 feriados nacionais, 30 dias de férias, que o funcionário tem direito. Né? Vamos usar 48 domingos. Né? O ano são 52 semanas, então nós podemos ter aí 52 domingos. Né? Só que nas férias nós temos pelo menos 4 semanas, né, nos 30 dias. Né? Então vamos contar 52 menos 4, 48 domingos em que o funcionário
não tem produção, mas ele, claro, né, tem direito ao salário. Então, os dias de trabalho, nós vamos chegar como 365 dias, menos os feriados, 9, menos os dias de férias, 30, menos os domingos, 48. Então, nós vamos ter lá 278 dias de trabalho, né? Considerando que não tem nenhum dia de abono, que as faltas não sejam pagas, né? As médias de trabalho por dia, nós vamos pegar 44 horas dividido por 6, vamos ter em média 7 horas e 20 minutos por dia de trabalho, né? E aí nós chegamos, né, no número de horas trabalhadas em um ano. As 44 horas dividido por 6 vezes 278 dias. Nós vamos ter 2.038 horas, 666 horas. Né? Esse é o número de horas trabalhadas, né, ao longo de um ano. Vamos supor, né, partir que o valor da hora paga, né, seja de R$20 a hora trabalhada. 365 dias vezes 7 horas e 20 minutos vezes 20, nós vamos ter um total de R$ 53.533,33 dos valores pagos, né? A esse valor nós temos o 13º, né? R$20 vezes 30 vezes 7 horas e 20. Vai nos dar lá R$ 4.400. Nessas férias nós temos o adicional, 1/3 de férias dos 4.400, que vai nos dar lá R$ 1.466,67. Então, como remuneração total do funcionário, nós vamos ter os 53.533,33 mais 4.400 mais 1.466,67, totalizando 59.400. Vamos agora calcular os encargos sociais sobre essa remuneração. O INSS patronal, 20%. Essa alíquota está sendo alterada, aí, agora vão ter faixas, né, depois da reforma da Previdência, mas vamos usar 20%. 59.400 vezes 20%, que vai nos dar R$ 11.880. Né? Temos o FGTS, 8%, que vai nos dar 59.400 vezes 8%, 4.752. Vamos pegar que essa empresa está, né, o seguro de trabalho ele varia de 1 a 3%. Vamos imaginar que seja uma indústria que ela está no ponto máximo, vamos achar 3%. 59.400 vezes 3%, vamos dar 1.782. Temos o sistema S, né? SESI e SESC, 1,5%, SENAI ou SENAC, 1%, INCRA, 0,2%, SEBRAE, 0,6%, que dá 5,8%. Mas, professor, o senhor está dizendo aí que isso é o sistema S. INCRA não tem S. Não tem, mas tá, a lei manda, a gente tem que cumprir. 5,8%, né? Vezes 59.400, vamos ter lá 3.445,20, referente ao sistema S. Seguindo, então, nós temos lá como remuneração total do funcionário 59.400, os encargos sociais 11.880, 4.752, 1.782 e 3.445,20, né, que vai nos totalizar aí o valor de 21.859,20. Então, os gastos totais com o funcionário serão o somatório da remuneração total mais os encargos sociais. 59.400 mais 21.859,20, o total 81.259,20. Veja então, né, que nós já temos aí os gastos totais, quer dizer, tudo que envolve ali o pagamento, a disponibilidade do funcionário, né, para a empresa. Né? Temos aqui, voltando esse slide, para a gente lembrar, né, o número de horas que nós calculamos de trabalho do funcionário, quer dizer,
nesse número de horas aqui que vai haver a produção dele, né? Então, aquele valor de 81 mil nós vamos ter que apropriar para essas horas. Para essas horas nós alocarmos aos produtos e aos serviços. Então vamos lá calcular o valor da mão de obra por hora de trabalho, né? Temos lá os 59.400 mais os 21.859,20, totalizando 81.259,20. Então essa é a remuneração. Nós tínhamos apurado que o número de horas trabalhadas estava em 2.038,66 e agora nós conseguimos chegar, né, quanto custa efetivamente, né, a mão de obra da empresa, o valor que vai ser alocado, né, à produção, né, ou à prestação de serviço. Vai ser o total da mão de obra dividido pelo número de horas. Eu tenho a mod total de 81.259,20 e vamos dividir por 2.038,66666, que vai nos dar um valor de mão de obra hora 39,8589 centavos. Então, se essa empresa ela for fazer um produto em que você utiliza 5 horas de mão de obra, o valor da mod vai ser 5 vezes 39,8589. Nós estamos falando aqui de mod, né, mas esse custo, né, vai ser para todos os funcionários, a forma de cálculo, né? Então isso vai valer para as despesas, isso vai valer para os custos indiretos, para a mão de obra indireta, né? A gente vai utilizar esse mesmo raciocínio, essa mesma lógica, dessa forma que nós chegamos no custo, né? Então vocês veem, nós saímos de um valor de mão de obra para o funcionário de R$20, mas o impacto efetivo, né, no produto vai para 39,8589, quer dizer, quase 100% do valor que nós indicamos lá como pagamento, né, ao funcionário. Bom, eram esses os pontos. Vamos em frente aí. Foco nos estudos.